Eu vou iniciar a gravação para que aqueles alunos que não podem estar presentes, né, no início da aula possam depois ter a oportunidade de assistir a aula e saber também das atividades que vão ser propostas. E aí eu quero começar pedindo para que o Lucas dê as boas-vindas, né, a todos e a todas aqui da turma. O Lucas, como aluno do estágio de docência, vai estar acompanhando a disciplina e vai também contribuir com as avaliações, né, com participação também, falando um pouco da experiência dele como professor na escola pública, e tanto que na semana que vem, né, a gente vai conversar ainda na quinta-feira, eu, Liana, Lucas, a Romila, o Átila, que também é um monitor, nós vamos propor um debate, ou um diálogo, né, um círculo dialógico para a próxima semana sobre a temática de hoje, que é a temática da legislação e educação física. Hoje a gente vai iniciar essa discussão, e na próxima aula a gente vai ampliar com a Lei 10.639, que é a lei que trata, né, da inclusão, da discussão sobre a questão indígena e quilombolas e africanos, né? Então, nós vamos inserir essa temática, tanto os textos de hoje como da próxima, e a gente vai fazer um diálogo a partir de perguntas que vocês vão fazer dos textos, tá bom? E aí, Lucas, você pode se apresentar brevemente, falar um pouquinho. Boa noite a todos e a todas. O áudio tá bom? Tá ok. Então, gente, primeiramente, agradecer, né, por estar compartilhando esse momento com vocês. E, como a professora Ani falou, sou de Cascavel, trabalho no município, né, por conta do mestrado, que eu sou bolsista, né, eu tive que se afastar da docência em si, certo? E atualmente eu estou só com a bolsa e no mestrado, certo? Como a Aline falou também, a minha pesquisa em si é direcionada à educação física no ensino médio noturno. E esses dois textos que vai ser trabalhado com vocês aí, esses dois textos, eu estou usando ele no meu trabalho em si, né? Na construção, certo? Então, de antemão, quero agradecer e esse momento vai ser de muito aprendizado para ambos os lados. O áudio está desligado, professora Lani. Liana, quer falar alguma coisa? Ou a gente pode começar? Você sabe? Só dar boa noite mesmo para todo mundo, e aí a gente inicia e vai fazendo o diálogo aí. Que é uma temática muito importante, importantíssima. Foi ótimo ter revisto esses textos, eu já conhecia, mas a releitura é sempre muito boa, né? Porque a gente está, né, sempre relembrando e dando continuidade a essa reflexão que os aspectos legais são importantíssimos. Tá. Não, e aí obrigada. Eu vou aproveitar, de nada, Liana, e aí eu vou aproveitar que a Romila também entrou, que também vai acompanhar a nossa disciplina, que você possa se apresentar, Romila. Brevemente, falar um pouquinho de você, né, porque você vai estar junto com o Lucas, a Liana, na monitoria da disciplina. Pode se apresentar. Sem dúvida. Boa noite, tudo bem, professora? Tudo bom. Estou na correria aqui, mas acabei de chegar. Pessoal, eu sou a professora Romila, eu estou na escola há exatos 10 anos, professora da Educação Básica do Ensino Fundamental 2, anos finais, né, no município de Maracanaú. Acho que é isso. A gente se conheceu através da formação continuada. O grupo passou 2 anos acompanhando o nosso processo de formação. E isso fez com que eu refletisse minha prática pedagógica e modificasse bastante, inclusive tendo interesse em voltar a estudar, depois de 10 anos longe da academia. Então, é isso. Estamos na quase qualificação.
Bom, gente, então nós vamos começar. Vou pedir, vou fazer novamente o lembrete para que quem está entrando agora, por favor, coloque nome e sobrenome aí no chat, para que ao final a gente possa ter uma ideia de quantos de vocês estão participando aqui da disciplina, né, no modo remoto, e aqueles depois que vão poder acessar também por meio do vídeo, tá bom? Eu vou começar apresentando a nossa agenda, vou compartilhar aqui a minha tela. Só um minutinho, aqui que eu vou compartilhar essa tela aqui da semana. Vocês já estão vendo? Conseguem visualizar? Alguém pode me ajudar aí a responder? Sim, sim, estamos vendo. Ok. Então, essa é a agenda Sim. da semana 4, né? Nós vamos ter poucas atividades na semana 4. O que vai prevalecer mais são as leituras, né? Que vocês vão fazer de 2 textos, tá? E aí, a temática da nossa semana é a educação física como componente de currículos educacionais formais, que inicia hoje. A gente vai tratar dos aspectos legais da educação física e a integração da educação física à proposta pedagógica da escola. Esse é um elemento fundamental para a gente entender que nós só vamos ter, de certo modo, alguma legitimidade, né, da educação física para além da legalidade, se houver essa perfeita integração da educação física à proposta pedagógica da escola. Se ela não estiver integrada à proposta pedagógica da escola, dificilmente nós vamos ter essa inclusão da educação física. Gente, só um minutinho. Só um minuto, tá? Só um minuto. Cadê aqui? Pronto, vamos voltar, gente. Vou voltar aqui a apresentar. Tive um probleminha aqui, mas já vamos voltar. Aqui, ó. Aí. Deixa eu ver aqui onde é que está a apresentação. Opa. Conseguem ver de novo? Sim, professor. Então, a temática de hoje é essa. E os objetivos dessa semana, que vai até a próxima semana, é conhecer as leis que regem a educação física, a Lei 9394/96, que é a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, conhecer e socializar-se com a atual legislação que rege a situação da educação física, como componente curricular da educação básica, e analisar se sabemos interpretá-la, né? Verificar a possibilidade de implementar na realidade escolar. A gente sabe que... Só um minutinho, gente, que eu tô... Só um minuto, tá? Novamente, aqui eu tô com um probleminha aqui.
Pronto, gente, vou continuar aqui, tá? Tive um probleminha aqui, mas tá tudo certo. Então, como eu estava falando, assim, da importância. Entrar. Eu estava falando da importância da gente ter conhecimento dessa temática, né, para a escola. Não só no sentido de conhecer os aspectos legais, mas também de que isso favoreça a implementação, né, na escola, né, dessa temática na escola. Não para a gente trabalhar isso como um conteúdo para o aluno, mas para que isso possa vir a fortalecer a nossa prática pedagógica, no sentido de melhor qualificá-la. No momento em que eu conheço, por exemplo, quando é que o aluno pode ter dispensa da aula, no momento em que eu sei que é importante que a educação física seja integrada à proposta pedagógica da escola, e eu, como professor da escola, ir juntamente com outros professores, buscar implementar isso realmente na proposta pedagógica da escola, é que se dá essa importância do conhecimento da lei, né? E outro aspecto também, por exemplo, da Lei 10.639, que trata da cultura africana e afrodescendente na escola, é importante para que a gente saiba que esse conteúdo, ele é um direito do aluno, né? Então, tanto da questão indígena, quanto da questão das africanidades. Então, esse é o objetivo de toda essa quarta semana, que vai até o final da próxima terça-feira. Então, quais são as atividades que a gente vai ter ao longo dessa semana? Então, não são muitas atividades, né? Na verdade, vocês só vão ter um texto para ler, são uma leitura que é um texto, e o outro é a lei que trata da reforma do ensino médio. E a partir da leitura desses dois textos, vocês vão elaborar questões, no mínimo 2 questões de cada texto para a próxima aula, tá? Então, assim, por que a gente está propondo isso? Porque na próxima aula, ao invés de a gente estar apresentando a temática desse modo, a gente vai fazer uma roda de conversa entre eu, a Liana, a Romila, o Lucas, e vocês participando diretamente com essas questões e com outras questões que vão surgir, tá? Então, são 2 textos para a próxima aula. A leitura do capítulo do livro e do artigo da Lei 13.415. Todos os 2 textos já estão postados na aula de hoje, nessa semana de hoje. Então, vocês vão ler, vão elaborar 2 questões de cada texto e vão refletir, assim, as possibilidades de respostas. Não precisa ter resposta às perguntas. Vocês vão apenas fazer as questões. As respostas nós vamos dialogar, né? Eu, Liana, Átila e os demais. E o texto que vocês vão ler é o texto A Lei 10.639 e o Ensino da Educação Física, Confrontos Históricos. Esse texto está no livro, né, Educação Física Escolar e Relações Étnico-Raciais, Subsídios para a Implementação das Leis 10.639 e 11.645. Esse texto também já está em PDF, né, na página aí do SIGA. Então, a tarefa: após a leitura dos textos, vocês vão elaborar, no mínimo, 2 questões de cada texto, tanto da lei, que são 5 páginas, muito curtinho, e para os que vai compor o círculo dialógico da próxima aula. Então, após a elaboração das questões, vocês vão incluir as 2 questões de vocês no fórum, tá? Para evitar de enviar por e-mail e eu criar um link só para a tarefa, eu vou já abrir lá o fórum já está aberto, tem lá a minha primeira fala explicando o que é, e vocês só vão elaborar 2 questões, tá? Então, isso é a agenda dessa semana. Estudar em casa realmente é um processo muito difícil, mas com esse acompanhamento que a gente tenta proporcionar aqui, enviando a agenda, informando a atividade, informando que vocês também têm a possibilidade de nos procurar, tanto no grupo do WhatsApp, como individualmente, isso pode facilitar. E criar uma rotina de ter pelo menos um dia para fazer as tarefas da disciplina também é essencial. E aí, vou deixar uma dica hoje.
como a nossa aula deveria ser de 4 horas, de 6 até as 21h30, né? Então, vocês aproveitam o restante dessa aula, que a gente não fica até as 9 horas. Eu sempre tenho feito, no mínimo, no máximo, 1h30, 2 horas de aula, e ainda é muito, porque o tempo de atenção que a gente disponibiliza para o âmbito virtual é bem menor, né? Então, vocês podem aproveitar, depois dessa aula, ter um tempinho para manusear o Siga, baixar os arquivos, postar logo alguma coisa já no fórum, se for possível. O de hoje não é possível, porque vocês vão precisar ler o texto. Por hoje, né, essa é a nossa agenda, né, de hoje. Está bem simples, então, é só ler os 2 textos, fazer 2 questões e postar. E é importante que vocês façam isso até segunda-feira. Eu acho que eu não coloquei data, mas por quê? Porque como nossa aula é na terça, e nós vamos precisar nos organizar, eu, Romila, Liana, Lucas e Átila, é importante que vocês enviem as questões antes, para a gente tentar fazer um círculo dialógico bem interessante, tá bom? Então, agora, tem alguma pergunta? Vamos às perguntas. Alguém tem alguma questão? Professora, Oi, Gabi. boa noite. Boa noite. É só para reforçar, as perguntas não necessariamente tem que ter uma resposta escrita, assim, tipo, de ser aquilo engessado, né? Mas tem que ter uma resposta, né? Só não necessariamente a gente precisa escrever ela e dizer só aceito essa, ver os diversos pontos de vista, não é isso? Isso. É interessante que a questão, claro, ela tem a resposta, mas que não necessariamente essa resposta precisa estar no texto. Pode ser uma questão que você vai relacionar, vou dar um exemplo. Como é que, por exemplo, o professor, no momento da aula, consegue implementar algum aspecto da Lei 10.639? Como é que ele consegue favorecer que os alunos consigam compreender a relação de africanidades nas aulas? Aí você pode pedir um exemplo, pedir para que, porque, na verdade, imaginem que vocês vão estar fazendo esses questionamentos para professores que já estão na escola, que é o Lucas, a Romila, a Liana e eu, né? E o Átila a gente vai auxiliar a partir do texto, tá bom? Então, a ideia é que ela possa partir do texto, mas não necessariamente estar inserida obrigatoriamente a sua resposta no texto. Tá bom? Perfeito. Obrigada. Só isso mesmo. Tá bom. E agora eu vou apresentar para vocês. Gente, professora, só um minuto. Para todos vocês, chegou o link da aula de hoje? Para mim chegou. Eu acho que chegou. Tá no Siga Átila, então... Não, é porque tiveram algumas pessoas que me procuraram dizendo que não receberam o link. Aí eu queria saber se foi só a pessoa ou se foi... Não sei, talvez que eu não tenha recebido nem e-mail dela. Não, tá bem exposto. Eu não coloquei no grupo do WhatsApp. Eu estava vendo aqui se eu tinha colocado, Átila, eu não coloquei. Não, tranquilo, professora, é só mesmo essa dúvida. Eu vou encaminhar aqui o link. Tá bom. Ok? Então... Pronto, o Ítalo está dizendo que não tem acesso, mas tu conseguiu entrar, Ítalo, pelo link da aula, né, no Siga. Professora, eu acho que eu não estou nesse grupo do WhatsApp. Eu acho que eu tinha pedido para entrar e não consegui. Tem como mandar o link aí no... Quem tem meu contato? Para poder entrar, Professora, por favor. quem tem meu contato, é só mandar mensagem para mim no privado, somente você, Gabi, que já está falando comigo aqui. Fala comigo no privado, que eu te mando o link do grupo, tu entra. Pronto. Ou o próprio Show, Átila valeu. também. O Átila também pode enviar de novo aqui, né, Átila? Pode enviar. Ah, tá bom. Vamos lá, então, eu vou apresentar a nossa temática de hoje, que é a partir dos textos que vocês leram. Tá aí já está compartilhado, creio que já está aparecendo, né? Já está aparecendo?
Tá? Alguém pode me dizer? Sim, está aparecendo. Sim, professor. Pronto, então, educação física escolar e seus aspectos legais, né? Eu vou começar aí com... Aí tem alguém que quer entrar. Ah, meu Deus. O Indy tá fazendo isso. Eu vou agora sempre passar a apresentação para alguém apresentar, porque eu sempre tenho que estar parando para que algum aluno que chega depois acesse. Pronto, continuando. Professora, se quiser me mandar, eu posso fazer isso, tá? Pronto, eu mando na próxima. Para a gente Tá bom. mandar agora, mando na próxima. Então, eu vou começar aí com uma situação de um cotidiano escolar. O pai de um determinado aluno, eu botei aí o Astrogildo, veio na escola falando que seu filho não iria participar das aulas de educação física por 3 motivos. 1, não poderia praticar ou exercitar qualquer atividade que possa, por meio da aplicação da violência, que no caso o conteúdo era lutas, seguindo seus princípios religiosos e éticos. Ou seja, o pai do menino disse que ele não ia porque era contra os princípios religiosos e éticos dele. Tem um atestado médico proibindo a participação dele nas aulas, e ele, seu filho, cumpre uma jornada de trabalho com a carga horária de 6 horas. Como você agiria baseado na legislação diante dessas situações? Quem pode aí falar um pouquinho, a partir do que leram no texto? Alguém pode dizer se o aluno tem direito a ser dispensado ou não? Ninguém? Vamos lá, gente, quem pode ajudar? Estão me ouvindo? Todos estão ouvindo? Sim. Ninguém tem nem ideia se está correto, se não está, se o aluno tem direito, se não tem. Como é que vocês, como professores de educação física, agiriam? Ninguém leu o texto? Professora, Diga. baseando nas leituras do texto, né, que a legislação nos apresenta, Ah, vou pegar aqui da terceira, vou subindo, né? Seu filho trabalha como jovem aprendiz com carga horária de 6 de horas. 6 horas diárias, certo? De acordo com a legislação, ela nos apresenta que ele é dispensado da prática em si, né? Mas do momento teórico em si, ele tem o dever de participar da aula em si, certo? E também, quando falamos sobre o atestado médico, o atestado que fala se for alguma doença infecciosa, né? Que tem que ser apresentado. Porque se for dispensado da educação física, ele tem que ser dispensado das outras turmas também, da português, da matemática, Isso. partindo desse atestado dessa doença, certo? Já Ok. também. Pode falar, Lucas, da outra também, se quiser. Pronto, eu vou deixar para o próximo aí. Pronto. E com relação a esse primeiro, né, já que o Lucas disse que deixou para o próximo, mas aí eu não vi alguém que levantou a mão ou falou alguma coisa, não tem nada explicitado na lei que os aspectos religiosos ou éticos impedem a participação do aluno nas aulas, né? Então, baseado nessas situações, nós teríamos, por isso, um dos fatores, né, quando a gente colocou no início da nossa aula, um dos fatores de sabermos da importância é de mostrar também, a partir da legislação, né, para o pai, dialogar e tentar fazê-lo entender, né, a importância do filho, né, ou da filha participar da aula. Né? Então, acho que se o professor conhece os aspectos legais, ele vai ter uma condição e uma competência e uma capacidade maior para dialogar com o pai sobre a questão da dispensa nas aulas de educação física. Então, será que temos uma boa compreensão de como as leis mais importantes da educação física na escola foram se modificando ao longo do tempo? Será que a gente tem esse conhecimento? Será que nós conhecemos a lei que rege atualmente a situação da educação física como componente curricular da educação básica? Será que a gente tem conhecimento da Base Nacional Comum Curricular, que hoje é uma lei também para além da LDB, a Lei 9394/96? Será que a gente consegue implementar corretamente essas leis na escola?
E aí a última pergunta, como conhecer os aspectos legais pode favorecer a qualidade da prática pedagógica da educação física, né? E aí eu vou pedir para que uma das meninas, ou a Liana ou a Romila, fale um pouquinho sobre como é que elas veem essa questão da legislação atrelada à prática pedagógica do professor. Liana ou Romila, isso vocês... Posso iniciar aqui? Pode. Como eu falei no comecinho, né, quando eu soube da temática da aula de hoje, eu fiquei muito valorosa, porque são aspectos cruciais, você compreender como é a organização a partir da legislação, né, no caso da LDB, a nossa Lei Maior da Educação. E como isso vai influenciar, né, como compreendemos, como a gente compreende a educação física, né? E aí eu trago as modificações que foram tendo ao longo das 3 LDBs, né, chegando na última 9394 de 96. Porque antes a educação física era concebida como uma mera atividade. E aí a gente tem um movimento renovador na área, né, que vem contra essa concepção de educação física tecnicista, né, mecanicista, né, muito baseada na repetição do movimento ou fazer pelo fazer, e a gente tem em 1980 um movimento renovador da educação física que vai buscar, né, que vai travar lutas para que a educação física, que era vista como uma mera atividade, ganhe o status, né, como componente curricular. E aí, quando a gente chega em 1996 e a gente tem a inclusão da educação física enquanto componente curricular, é um ganho muito importante para a nossa área, né? Sendo que o que a gente também precisa refletir, que não adianta a gente ter, aliás, adianta em parte os ganhos legais, adianta, mas aí a gente chega naquela reflexão bem clichê até, de que a gente tem uma teoria, mas e aí? A gente tem uma implementação dessas leis, né? Isso acontece com outras leis, né? Não só na esfera educacional, mas a gente tem, infelizmente, nosso país ele se configura assim, nem todas as leis elas são efetivadas, né, na prática. Isso. E aí isso ocorre também com a nossa área. Em 96 a gente tem esse ganho da disciplina enquanto componente curricular, mas será que os professores e professoras, no seu exercício docente, lá no cotidiano da escola, eles efetivam esse ganho legal da educação física enquanto componente curricular? Então, assim, é de extrema importância a gente estar dialogando sobre isso e ter esse reconhecimento que foi uma luta muito importante para a nossa área e que a gente precisa se articular e efetivar mais ganhos e não perder, como ocorreu de certa forma no contexto de 2016 e 2017, com, né, aquela MP que foi até colocada no material. Então, assim, quanto é importante a gente ter essa concepção, né, desse ganho legal, né, nos aspectos legais, as leis, né, que vão influenciar a nossa prática pedagógica. E aí compreender também as outras alterações que foram ocorrendo, né, como a questão do termo obrigatoriedade, o avanço, né, quando inclui o termo obrigatoriedade, ele também é uma conquista para a nossa área, né, enquanto a educação física escolar. Mas aí a gente também tem que ter a reflexão de que, apesar dos avanços, ainda permaneceram alguns aspectos negativos, como a questão do ponto facultativo, porque aí é como se a lei ela se entrasse num conflito, né, no sentido que ela vai colocar de educação física. Ela, ao mesmo tempo, ela coloca a educação física é um componente curricular obrigatório, mas aí ela vem com a ideia da dispensa, né, de ser facultativo para determinados casos. E aí, então, isso para mim entra num conflito da compreensão da educação física dentro da escola. Né? Que aí até o outro texto, que é muito bom também, ele faz até um recorte, né, histórico, né, da área que vem se estabelecendo nessa ideia do fazer pelo fazer por muito tempo. Isso é uma tradição. Infelizmente, que a educação física, ela se constitui ao longo parte de sua história, mas que a gente precisa, né, a partir de 1980, com o movimento renovador, a gente precisa dar continuidade
né, na ideia de uma educação física que dialoga com a cultura corporal e de que não é um fazer pelo fazer. A gente vai trabalhar na compreensão também da praxis, que é outra questão que eu trago, da gente não entender a educação física, separar, essa aula é prática e essa é teórica. Não, a gente vai tematizar os conteúdos e as estratégias de aprendizagem, elas vão ser diversas. Não necessariamente a gente precisa dividir, esta aula é teórica, esta aula é prática, esta aula vai ser na quadra, não necessariamente. Desculpa se eu me alonguei. Diana, só um minutinho. Oi. Né, porque para a própria lei, ela também torna isso confuso, quando ela define a teoria e a prática, né? Ela diz, o aluno é dispensado da prática, só que muitas vezes, essa distinção desse momento teórico e prático na aula, ele é muito sutil, né? A gente não tem, aqui no nosso estado não, porque aqui no nosso estado ele instituiu a aula prática, a aula teórica, né, obrigatoriamente, e a aula prática, mas em outros contextos, esse momento de teoria e prática, ele está muito interrelacionado um com o outro, né? Pode ir, Romila. Eu queria falar um exemplo lá da escola, porque, assim, pela manhã tem um projeto da terceira idade, todos os dias, menos na sexta, só que a sexta é meu planejamento. E aí a quadra só é liberada para a gente umas 7h50, 8 horas. Então, assim, já tem essa modificação, porque nas turmas do primeiro horário, eu obrigatoriamente tenho que ficar com eles na sala, diferente das turmas do segundo horário e das turmas da tarde também. E é uma questão que eu vou lutar nesse próximo ano que a gente tiver presencial, porque, de certa forma, a gente perde muito tempo que a gente poderia estar aproveitando de ver a teoria junto lá na quadra. Eu estou sentindo muito essa necessidade nesses horários iniciais há algum tempo já. Só que é uma batalha que eu vou ter que enfrentar, que a gente sabe que às vezes é um pouquinho árdua, né? Mas necessária, se a gente quer mudanças. Tá desligado o Professora? microfone. Pronto, voltei. Professora? Foi Átila. Tem um questionamento de uma aluna, que é a Vitória Castro, Sim. que ela fala assim, jovem aprendiz é facultativo só no EJA, não? Ela faz essa pergunta. Então, eu vou começar, aí a senhora complementa em relação a isso. Tá bom, tudo bem. Na verdade, não é que a educação de jovens e adultos ela seja a questão da facultatividade do jovem aprendiz. Existem algumas escolas de nível médio que elas têm programas para os jovens fazerem estágios, e a partir desses estágios remunerados, eles frequentam um turno na escola e outro turno eles realizam esses estágios. Mas isso não inviabiliza a prática deles como alunos, porque não é um vínculo empregatício, né? É mais uma questão contratual. Na questão da facultatividade do EJA, realmente é muito complicado, porque ainda é uma modalidade da educação básica muito desvinculada da educação básica. Uhum. A ideia do EJA, aparentemente, ela não parece ser caso que eles se formem, né? Só querem acelerar, querem dar o diploma logo para essas pessoas. Então, é mais fácil acharem problemáticas, né? Tanto que quando vocês forem ler sobre a nova proposta do ensino médio para a próxima aula, vocês vão ver algumas lacunas, né? Por exemplo, se a carga horária do ensino vai aumentar, né? Para onde é que vai aumentar essa carga horária de ensino para a educação de jovens e adultos? Vai migrar para onde? Para as aulas até de madrugada, né? Então, em que momento se vai pensar também na educação de jovens e adultos dentro dessa reforma do ensino médio, né? Então, vão surgir esses questionamentos a partir da própria reforma do ensino médio, que tem pretensões de ampliar a carga horária, mas que tem pretensões de ampliar a carga horária só para os níveis da educação básica. Ok. Acho que é isso, Átila. Acho que a gente vai complementar melhor na próxima aula, que vai tratar mais especificamente desse tema, né? Então, acho que respondeu a contento. E aí a gente vai para os aspectos legais, a gente tem a LDB, a 939496, a gente tem aí a nova lei do ensino médio, que é a lei 13.415, que é de 2017, é bem recente. A gente tem a resolução do Conselho Estadual aqui do Ceará, Conselho Estadual de Educação, que é a resolução número 412, que trata especificamente, né, dos aspectos que dizem respeito, que dispõe sobre a educação física como componente curricular da educação básica.
E em relação a isso, a gente vai entrar num contraponto aí, entre o afastamento e indisciplina, como é que isso está relacionado com a questão da lei, ou como é que a lei pode favorecer, né, ou esse afastamento, ou essa inclusão do aluno na aula. E, da mesma forma, também a dispensa, que a gente já começou a falar no início da aula. A gente tem aí um quadro que eu tentei resumir para apresentar um pouquinho, né, que desde 1961 foi a primeira vez em que a educação física foi incluída como, não como disciplina, mas como atividade a ser incluída no currículo, né? Houve a obrigatoriedade nos cursos primário e médio para aluno até os 18 anos, na qual o objetivo da educação era formar o futuro trabalhador, para que a partir de 18 anos essa responsabilidade não fosse mais da escola, e com o passar do tempo foi se criando, por exemplo, o EJA, como vocês viram, que era para atender a esse público que estava fora de faixa, e ao aluno trabalhador. Alguém está tentando entrar, aí eu vou parar aqui. Vou entrar, pronto, é o Matheus. E um outro aspecto que a gente tem aí, em 71, ela deixa de fazer referência ao limite de idade e passa a ser obrigatório para todos, porque a partir do decreto 69.450 é que ele vai estipular alguns alunos que não poderiam, quais os critérios para que os alunos não pudessem fazer a aula, né? E principalmente porque esse decreto, gente, esse parecer 69.450 de 1971, ele é um parecer que institui a aptidão física como conteúdo principal da educação física. Então, talvez, Liana, essa questão da prática, ela venha desde aí, com essa relação da educação física muito próxima da aptidão física, né, do exercício físico, da atividade física. E naquele momento, a gente ainda estava muito distante de, por exemplo, das abordagens de ensino, de pensar novas possibilidades pedagógicas para o ensino da educação física. Então, a gente tinha aí a aptidão física como um principal representante da educação física. Tanto que o livro Metodologia do Ensino da Educação Física, ele apresenta como contraponto à aptidão física a cultura corporal de movimento, né? E aí a gente vê em 1996, a educação física deixa de ser atividade, deixa de estar atrelada somente à aptidão física e passa a ser componente curricular obrigatório da educação básica. Inicialmente, na versão inicial, no artigo 26, né, o terceiro parágrafo, ele facultava aos cursos noturnos a oferta da disciplina, né? E em 2001, foi incluído, então, o termo obrigatório frente ao componente curricular. Então, a gente tem aí a educação física, em 61, era uma atividade extracurricular, era feita num período diferente do período de aula do aluno, frequentava aquele aluno que queria, ou que tivesse, né, interesse pela educação física como atividade. Em 71, né, a própria prática de educação física, ela passa a ser utilizada no âmbito do ensino superior como uma forma de desmobilizar politicamente os alunos, e aí, historicamente, a gente tem alguns autores que falam, inclusive, sobre a alocação das estruturas físicas para as práticas corporais, que eram bem distantes, como é no nosso campo, por exemplo. Para a grande maioria dos alunos, é bem difícil acessar, ou era bem difícil acessar também aquele ginásio nosso ali, como é, de forma geral, em todas as outras universidades, né? Em 77, a prática fica facultativa para a pós-graduação e para as mulheres, e ela deixa de ser atividade, aliás, e continua sendo atividade extracurricular. Somente em 2003, né, com a lei, com a LDB de 96, ela passa, amplia para todos os alunos da educação básica. No entanto, no ensino superior, ela passa a não ser obrigatória, né? Então, logo em seguida, em que ela se torna ampliada para todos da educação básica, ela é facultada aos alunos da educação superior, ou seja, não é obrigatório, porque antigamente era obrigatório, no mínimo, 4 créditos de prática de educação física, né? Até quando eu entrei, ainda tinha, em 94, ainda tinha um pouquinho, tinha ainda uns resquícios de alunos que faziam, mas aí em 96 ela se torna facultativa.
A gente tem aqui a medida provisória, né, número 746 de 2016, que já se transformou aí em lei, né, que foi, eu coloquei assim apenas os aspectos gerais, né, para a gente compreender do que trata a medida provisória 746, que foi a reforma do ensino médio, que gerou muitas discussões, né, que inclusive retirava aí a própria educação física. E aí a gente tem aí as principais mudanças que foram efetivadas, né, com relação à LDB. A gente tinha a educação física integrada à proposta pedagógica da escola, como componente curricular obrigatório da educação básica, e a sua prática facultada ao aluno a partir da redação da Lei 10.793. Na reforma do ensino médio, a educação física integrada à proposta pedagógica da escola, ela continua sendo componente curricular obrigatório da educação infantil e do ensino fundamental, sendo sua prática facultada ao aluno, que aí essa facultabilidade foi o que gerou toda aquela discussão de retirada do ensino da educação física e das artes. E aí, na medida, na lei 13.415, que é a lei que trata da reforma do ensino médio, foi modificado, e aí o ensino médio incluiu obrigatoriamente os estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia. Veja que, sutilmente, a gente tem aí um certo retrocesso no momento em que fala estudos e práticas, que é o que a Liana colocou, essa separação entre teoria e prática, esse não entendimento da educação física como um componente curricular como os demais, né? Então, a gente vê que, de certo modo, houve, embora tenha havido uma grande discussão para que ela permanecesse, ela permaneceu, mas com uma forma escrita que ela leva a dubiedades, né? Então, a gente tem algumas mudanças também. O currículo do ensino médio, ele é composto pela Base Nacional Comum Curricular e pelos itinerários formativos. Esses itinerários formativos, eles compreendem as diferentes possibilidades, a linguagem e suas tecnologias, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, formação técnica. E aí, no primeiro parágrafo desse artigo, ele traz o seguinte: a organização das áreas de que trata o CAPT e das respectivas competências e habilidades será feita de acordo com critérios estabelecidos em cada sistema de ensino. Ou seja, então vai caber a cada sistema de ensino informar como isso vai ocorrer ou não, né? Então, embora tenha a obrigatoriedade, pode ser que seja uma obrigatoriedade que apareça somente em um percurso. Então, como é que fica a educação física diante disso? A gente ainda não tem essa definição, né? Porque isso vai ficar a critério de cada proposta pedagógica da escola. Por isso que lá no início eu coloquei da importância da gente relacionar a educação física com o projeto político-pedagógico da escola. Professora. Pode falar, Átila. Essa questão ainda da própria forma do ensino médio, de como a educação física se localiza no meio disso tudo, realmente ainda é algo muito confuso, porque na prática era para ter sido, entre aspas, começado o processo de aplicação, né, e implementação dessa nova reforma, né? Porque é algo que vai ser gradual, então as coisas da reforma elas vão acontecendo de forma partimentalizada, até alcançar a totalidade do que precisava dentro daquele documento. Sim. Porém, ainda não se tem uma margem de como ficam realmente todas as áreas além da educação física, porque se tem a obrigatoriedade do português e da matemática durante todo o ciclo do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano, independente do itinerário formativo que você escolher, português e matemática vai ter obrigatoriedade, mas as outras disciplinas, elas não surgem dentro desse processo. Então, por exemplo, o primeiro ano, ele é composto somente pelo ensino médio regular, com todas as disciplinas. Depois, se há o processo de escolha dos itinerários formativos. Mas depois disso, não se sabe se, por exemplo, eu escolher o itinerário formativo de história, ou de ciências da natureza, sumiu a educação física durante o segundo e o terceiro ano do ensino médio. Então, talvez ela só a partir da escolha da linguagens e códigos, e aí isso ainda é muito relativo, porque nem todas as escolas vão poder ofertar todos os itinerários formativos, não vai se ter as mesmas possibilidades para que todos os alunos tenham essa escolha. Então, a ideia de escolha ela é muito irreal do ensino médio. Então, você tem uma escolha de escolher aquilo que a gente propõe,
É uma escolha de escolher aquilo que você quer, né? Exatamente. Então, e realmente, Átila, a gente ainda não tem como ter a dimensão de como isso vai ficar, principalmente porque a gente teve um ano em que foi totalmente parado em relação, se a gente for analisar, o MEC avançou muito pouco em relação a essas discussões nesse último ano, né? E aí a gente não tem parâmetro hoje ainda para determinar como é que isso vai acontecer, né? Talvez só com o início disso é que a gente vai ter ideia de quais os caminhos que a educação física vai poder percorrer aí. Mas realmente você tem razão. A depender do itinerário, será que vai ser oferecida ou não? E em quais condições, né? E com qual carga horária? Isso também a gente não tem definido. Então, a gente tem aí uma resolução que é daqui do Conselho Estadual de Educação do Ceará, que ele é de 2006, onde ele diz que o seguinte, que o tratamento da escola para a disciplina de educação física deverá estar explicitado na proposta pedagógica, contendo, no mínimo, a oferta da disciplina, preferencialmente no turno em que o aluno estiver matriculado, e a gente sabe que essa realidade, muitas vezes, ela não é atendida, principalmente se a gente for analisar aqui, né, os municípios próximos aqui da capital, né, então, a definição do número e da duração das sessões semanais, então, tem município que tem 2 horas, tem município que só tem uma aula semanal, a identificação das temáticas teóricas e das práticas, a diferenciação do programa da disciplina por nível de ensino, faixa etária e a especificidade do aluno, e a inclusão de conteúdos complementares relacionados à saúde e à nutrição, que aí é um outro tópico que vai tratar muito dessa relação ainda da educação física com a saúde. Então, isso aqui é o que está na resolução do nosso Estado, que na sua íntegra, ele é muito pouco cumprido. Um outro, a educação física deve ser ministrada por professor habilitado. A educação física, sob a forma de recreação, será ministrada na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental. Isso é um outro problema no nosso Estado, que permite ao professor polivalente ministrar a recreação. Isso acontece, por exemplo, em alguns municípios também próximos daqui, né? Não sei se no Maracanaú ainda acontece, não é, Rumila? Mas eu acho que sim, na educação infantil e séries iniciais ainda é o professor polivalente, e isso é um grande problema para a própria área. Pode falar. Ainda é o pedagogo, sim. Eu estava até pensando que eu vou dar a sugestão para... Porque como está outro professor de educação física lá na escola, eu acredito que no próximo ano letivo irá ficar nós dois. Uhum. Eu estou pensando em dar a sugestão, até mesmo para a gestão levar para a Secretaria de Educação como um modelo. Uhum. Iria ter melhorias ou não a partir disso. Eu acredito muito que sim. Mas já, por exemplo, no município de Eusébio, onde eu estou com os professores, né, nos programas de formação, lá no Eusébio, já é o professor de educação física. Obrigatoriamente, nas séries iniciais, lá, que é bem vizinho, ó, vejam como tem realidades distintas, né? Enquanto no Eusébio, são 23 quilômetros de Fortaleza, e no Maracanaú, que é quase a mesma distância, a gente tem lá o professor de educação física como obrigatório, e no Maracanaú não, né? E aí ele diz que nas regiões onde não houver professor habilitado para lecionar nos anos finais, é permitida, né, temporariamente a autorização para que o pedagogo também dê aula nesse nível de ensino. E aí, quais são os fatores que contribuem para o afastamento nas aulas de educação física, né? E aí eu vou elencar todos, depois eu vou discutir um pouquinho. O avanço nos ciclos escolares, à medida que o aluno vai avançando, as aulas, o conteúdo, ele não vai se diversificando. Isso tem a ver muito com o quarto tópico, que é a pouca diversidade dos conteúdos, que talvez hoje seja minimizado com a Base Nacional Comum Curricular. Então, os aspectos legais da educação física, ou a falta de conhecimento desses aspectos legais, que muitas vezes a escola dispensa e também coloca as aulas no contraturno, né, quando prioritariamente as aulas teriam que ser no mesmo turno, e aí quando se coloca no contraturno, há uma dificuldade de acesso desse aluno à escola. A repetição durante os conteúdos na educação básica, que aí tem a ver com o próximo tópico, como eu falei. O insucesso nas aulas de educação física, nós ainda, infelizmente, temos muitos professores que ministram aulas muito voltadas para a prática esportiva e acaba fazendo com que alguns alunos que não têm tanta afinidade com os esportes acabem se distanciando,
e a exclusão de uma parcela de alunos, que é o que a gente vê aí com formação de equipes, permanência de vencedores, entre outros. E quais são os fatores que podem amenizar esse afastamento, né? Fazendo com que as nossas aulas se tornem mais inclusivas, né, ofertar a educação física para todos e para todas, né, buscando a inclusão, né, por exemplo, de meninos e meninas na aula, buscando estreitar mais essas relações, né, e não trabalhar somente os conteúdos voltados para os esportes. Incentivo dos professores durante as aulas, essa é uma outra questão que muitas vezes a gente ainda tem bola, né, nas nossas aulas. Metodologias diversificadas, que é o que a gente vai tentar aprender ao longo também dessa disciplina, e apresentar o componente curricular educação física para a comunidade escolar, para os pais, para os alunos, né? É muito importante que a sociedade reconheça a importância desse componente curricular. A gente tem a questão da dispensa das aulas em dois momentos, né? Que é a dispensa das aulas no contexto geral, que isso é para todas as disciplinas, como o Lucas colocou, que é o decreto 10.044, ou 1044, que é de 1969, ele é muito antigo, que dispõe sobre o tratamento excepcional para os alunos portadores das afecções, e a dispensa de determinadas atividades das aulas, que é a Lei 10.793, que é dispensado da parte prática, né, e não dispensado das aulas como um todo. O aluno, ele pode não fazer aquela parte prática, mas ele pode estar ali participando da aula. E cabe ao professor promover essa inclusão do aluno. E fatores que contribuem para as dispensas. A aula no contraturno, como eu já falei, os critérios e controles muito frágeis para triagem nas dispensas, que aí muitas vezes a escola acaba dispensando qualquer atestado, a inexistência de notas para os alunos dispensados, porque se poderia também criar estratégias para que os alunos participassem, para que frequentassem as aulas, pudessem fazer, né, as avaliações, e uma propagação da cultura de que as dispensas são naturais na disciplina, né? Então, enquanto a gente não conseguir minimamente barrar essa cultura das dispensas nas aulas, né, eu acho que a gente vai conseguir avançar muito pouco em relação a isso. E as principais consequências das dispensas, né, na educação física noturna, principalmente, é um déficit no processo educacional, não vivenciar as práticas corporais, né, principalmente porque hoje são pouquíssimos professores que são lotados na educação física, no ensino médio noturno, porque ela é tanto facultada à escola quanto ao aluno, né? Então, tanto perde o aluno quanto perde a escola. E quais são as estratégias, né, que a gente pode trazer aqui para minimizar essas dispensas? Algumas eu já falei, mas eu vou falar outras. Viabilizar a realização de um sistema de avaliação para todos os alunos, né, por meio de apresentação de trabalhos, prova escrita, seminário, fazer a parte teórica ou relatório das aulas práticas, que essa é uma forma de estar participando, ou até mesmo de fazer o registro das aulas. Cabe ao professor estimular o respeito pelas diferenças e a tolerância com os menos habilidosos. Então, a gente ainda vê que, em muitos momentos nas aulas, é muito mais fácil ensinar para quem já sabe, né, praticar. Aproveitando aí a maior habilidade dos outros alunos, ações que podem ser planejadas de forma a incluir todos os alunos, propor também momentos de reflexão sobre as práticas e os sentimentos vivenciados pelos alunos durante a aula. Isso pode favorecer que os alunos, eles criem um clima de confiança maior e passem a valorizar mais as opiniões uns dos outros, né? Esse momento do círculo de conversa em cada aula, ele é um momento essencial para a educação física. E aí outras estratégias é diversificar os conteúdos da educação física, e aí eu volto a afirmar que quando a gente trabalha com o jogo, com o esporte, com as lutas, com as práticas corporais de aventura, com a ginástica, a gente tem uma diversidade de conteúdos que pode atender a um número maior de alunos. Aquele aluno pode até não gostar de esporte, mas ele gosta do jogo, ele gosta da ginástica. E proporcionar ampliação de gestos e movimentos corporais também, né? Então, é um outro, tornando esse conteúdo mais relevante para o aluno. E aí, para a gente finalizar, a gente pode, através da legislação, amenizar esses afastamentos e as dispensas nas aulas, a partir do momento em que a gente conhece
a legislação, tenta fazer com que a educação física esteja atrelada à proposta pedagógica da escola e passa a dar um sentido e um significado a essa prática dentro da escola. Não temos a pretensão de determinar o que deve ser feito para acabar com as dispensas, pois sabemos que depende da realidade de cada local, né? Então depende de cada escola, mas é importante que isso seja feito a partir da legislação, adotar estratégias que viabilizem a valorização da educação física, ampliar o debate sobre a temática com os pais, com os coordenadores, né, com a gestão escolar, e promover reunião de esclarecimento com os pais e a comunidade. Então, aqui são algumas estratégias que, no futuro, vocês, como professores, vão poder estar utilizando. Então, essa é a nossa temática de hoje, e a gente fica aqui com alguma pergunta. Professora. Oi, Lucas. Quando a senhora estava falando aí dessas dispensas, também dessas aulas no contraturno, a minha realidade aqui no Cascavel é isso, é no contraturno, as aulas. Sim. E vocês não têm ideia da dificuldade, realmente quem passa, porque como eu trabalhava na zona rural mesmo de Cascavel, não trabalhava na sede, esses alunos, eles vinham para a escola pela manhã, né? E Sim. Eles retornavam para casa em torno de mais ou menos 11h30, 11h40. E esse ônibus, quando ele voltava para o turno da tarde, o ônibus estava passando 12h30. Sim. Então, você observa aí que o tempo para ele se chegar em casa, tomar um banho, descansar um pouco, almoçar, é muito curto. Sim. Então isso gerava na minha disciplina, assim, um quantitativo de aluno baixo. E muitas das vezes eu tinha que fazer o quê? Juntar o sexto e o sétimo, porque não tinha aluno suficiente para ministrar uma aula. É errado? É errado, porque didaticamente. Mas isso foi uma colocação que foi colocada junto com a diretora. Né? Estratégia. Foi uma estratégia que você usou para tentar agregar um número maior de alunos para a turma, né? Uhum. Porque você imaginar, na zona rural, a média de alunos era de 15, 17 até 20 alunos. Mas quando chegavam para a aula no contraturno, se resumia, às vezes, 6, 7. E eu entendo, porque como é na zona rural, era bem distante. E quando se tornava na época do inverno, essas aulas se resumiam a quase nada. Porque as estradas eram de péssima qualidade. Muito ruim, não tinha como ter acesso, né? Não tem acesso. Nas escolas, não tinha quadra. Às vezes eu dava aula debaixo de um cajueiro, ou às vezes num campo, entendeu? Vizinho à escola. Então, essas dificuldades são grandes. Para você ter uma ideia, para você ter uma ideia, Lucas, aqui pertinho também no Eusébio, tem escolas que são bem distantes, né? E as aulas são no contraturno, então a maioria delas os alunos não participam. Então, uma das solicitações agora que o DEF, que é o departamento que foi criado, a gente está fazendo junto ao secretário, que é um professor de educação física, e que ele já está atento a isso, vai ser trazer a educação física para o horário normal, né, para a integralização curricular. Então, se houver isso, vai ser um ganho muito grande para o município, né? Mas veja que cada município tem a sua autonomia. Por quê? Porque a própria legislação, o próprio Estado dá brecha, porque ela diz prioritariamente. Então, se ela diz prioritariamente, ou seja, pode ser que ela possa ser ofertada no horário da tarde, entendeu? Se o aluno estuda de manhã, ela ser ofertada à tarde e vice-versa. Vai lá, Liana. Depois eu passo para você, Romila, viu? Eu quero complementar com a reflexão sobre o PPP, porque eu já tive numa situação de duas escolas. Uma, eles colocavam fora do turno, né? Era de manhã a aula e aí os alunos vinham à tarde. E quando eles estudavam à tarde, iam de manhã. E a outra escola, isso no mesmo tempo, eu estava lotada em duas escolas. E a outra escola, não. A educação física dentro do turno normal. Então, assim, aí a reflexão que eu trago é com relação à importância do PPP, né, desse documento, e que o texto também levanta isso, né, da gente compreender, na hora de construir, né, e transformar o PPP da escola, a gente está lá dialogando com toda a comunidade escolar e chega nesse enfrentamento, né, a Romila
disse, é dificultoso, é bem dificultoso mesmo, mas a gente precisa ter essa postura do enfrentamento mesmo, porque é necessário para a gente conseguir as mudanças. E aí, o que eu estou querendo colocar aqui para a gente pensar? O quanto é importante a gente estar se articulando junto ao PPP para conseguir esses ganhos e reverter essa situação. Por exemplo, da educação física ser colocada no contraturno, o que é bem complexo, como o próprio Lucas relatou, né, com a experiência dele na escola também, e eu também tive a mesma experiência, enquanto na escola que a educação física era no turno normal, as aulas, né, eram bem mais proveitosas, a gente tinha, né, um aproveitamento melhor da aprendizagem, da questão pedagógica da educação física escolar, no desenvolvimento dos alunos e das alunas. Na outra, não, porque apareciam pouquíssimos alunos. Então, uma turma de 40 alunos, apareciam no máximo 10. Então, esses 10 tinham a oportunidade daquele momento de aprendizado e os outros 30 não tinham, né? Então, assim, para a gente fazer uma reflexão, né, de vocês, quando estiverem nas escolas, de estarem participando da construção dos projetos político-pedagógicos das escolas e buscar enfrentar, né, essa situação e lutar para que a educação física seja incluída dentro da carga horária normal e não tenha essa dificuldade do contraturno, né, que não é proveitoso para ninguém, né, nem para a gente, nem para os alunos, principalmente pensando na aprendizagem, né, dos alunos e das alunas. Então, era isso. Romila? Em relação a essa dificuldade de acesso, eu lembro que antes de ir para Maracanã, eu trabalhava aqui na prefeitura de Calcaia, numa escola só de educação especial, e era uma estradinha de terra que, no meio da estradinha, passava um riacho. E quando era o período chuvoso, não tinha aula, porque não tinha condição do ônibus que leva os alunos chegar lá. Então, no começo do ano, a gente passava um período enorme sem sequer pisar na escola. Então, essa realidade é bem, bem presente, né? Eu já vi em Maracanaú, Cascavel, Eusébio, Calcaia. Acho que talvez só a Fortaleza que ainda consiga, ou nem tanto, né? E também tem a questão da violência, que a gente precisa muito debater, porque a escola está sofrendo muito por conta disso também. E contar que Fortaleza são 12 regionais agora, né? Uhum. Às vezes não dá nem para pensar que é uma realidade tão diferente da nossa, né? São bem, e tem regionais bem distantes, né, uma da outra, e com características também diferentes dentro do mesmo município. Tem uma pergunta aqui do Ítalo, que ele diz assim, quando eu estava no ensino médio, as aulas aconteciam no contraturno, aqui em Fortaleza, mas o diretor não permitia que acontecesse no horário que estivesse tendo as aulas das outras disciplinas. Falava que as aulas eram depois do turno da tarde, e juntava todas as turmas de cada série para que houvesse o mínimo de alunos para uma possível aula de educação física. Isso é irregular, né? A gente sabe que é irregular, mas a gente sabe que muitas escolas fazem, até mesmo porque acham que o ensino médio é um período em que o menino tem que estar sendo preparado para fazer o Enem hoje, né? Mas, de acordo com a legislação, a educação física ela é permitida no contraturno, mas isso não quer dizer que vai juntar turmas. Ser no contraturno não significa que vai juntar turmas. Isso aí já é uma estratégia que a escola usa para, até mesmo, muitas vezes, fazer com que a carga horária seja cumprida por aquele professor, porque ele está na escola, e muitas vezes ele junta e contabiliza a hora como se fossem, né, as aulas de uma tarde inteira, mas isso é irregular, isso não pode. Pode ser no contraturno, mas mesmo no contraturno, tem que ter aula para cada nível de ensino, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e por aí vai, né? Isso é feito, mas a gente sabe que isso não é o que está previsto na legislação, e possivelmente a educação física nessa escola, ela não deve ter o papel que ela deveria ter e nem está integrada à proposta pedagógica como ela deveria estar, né? Então, assim, só para relembrar também, gente, eu acho que o Átila já colocou isso lá no grupo, a gente tem uma tarefa que se encerra depois de amanhã, dia 14,
Então, procurar ficar atento. Até o momento, foram pouquíssimos os alunos que entregaram, somente 2 alunos. Então, é uma tarefa que vocês tiveram bastante tempo para fazer, que foi todo o período aí de recesso, inclusive, ainda durante essa semana, eu estendi um pouco mais, a gente não teve a aula da última terça-feira, né, exatamente para que vocês pudessem se dedicar às leituras do texto, então não vai ter adiamento dessa tarefa, ela está prevista ao dia 14, que é a criação de uma história com personagens a partir da leitura dos 2 textos sobre a LDB. Então, vocês ainda vão ter esses 2 dias. Quem não fez, aproveita esse finalzinho da aula de hoje para estar finalizando, né? E aí deixa para fazer, então, as questões que vocês têm que propor desses outros 2 textos de hoje, que são pequenos. Eu vou apresentar aqui para vocês. Como são 2 textos bem pequenos. Não está aparecendo aqui, peraí. Pronto, aqui, deixa eu ver se aparece. O texto é esse, que vocês estão vendo agora, que é a leitura do capítulo 1, que é a Lei 10.639, e o ensino da educação física. Tá. O ensino da educação física, confrontos históricos, tá? E o outro é a lei, estão vendo agora a lei 13.415, são 5 páginas, bem pequenininho, então tá aqui exatamente a lei 13.415, de fevereiro de 2017, que trata aí da regulamentação da educação básica do ensino médio. Ok? Então, aí, já estou trabalhando aí, o que é isso aí? 6, 8... A Lucas perguntou, né, quem está no ensino, sobre o ensino médio, sobre o semestre. Ok? Então, temos alguma pergunta ainda? Então, se não temos mais perguntas, então, procurem rever o material que está postado, tá? Leiam novamente os textos. O que a gente traz aqui é uma forma bem resumida, então é importante que vocês tragam os questionamentos do texto, porque se vocês não trouxerem os questionamentos, eu vou entender que vocês estão lendo, que estão estudando, que estão aprendendo, tá? E aí, na próxima aula, a gente continua com essa temática da legislação. Se tem alguma pergunta de hoje que não foi feita e quiser fazer na próxima aula, a gente vai estar aqui, nós vamos fazer um círculo para responder só essas perguntas, né? Eu vou dar um tempinho para que cada um fale antes da temática, e aí depois a gente parte para as perguntas. Então, a gente vai tentar fazer algo mais dinâmico, né? Liana, Romila, Lucas e eu e Átila, a gente vai estar conversando sobre essa temática a partir das perguntas de vocês. Procurem. Professora. Oi, Liana. Essa ideia é para que eles aproveitem a experiência que a gente tem, né? Isso, também. Para que eles entendam, né? Porque o que está na teoria às vezes não condiz com a prática, a gente até dialogou sobre isso aqui. Exatamente. Então, é uma questão. Eu vou entrar no grupo de vocês, a gente pode entrar no grupo também? Pode, WhatsApp. Vou entrar lá no grupo, aí também, se alguém, não sei como é que vocês se movimentam, se articulam lá, se tiver algumas discussões para a gente dialogar também em horários por fora, se quiser também. Sábado e domingo, e depois das 6 horas da noite, viu, Liana? Menos sábado e domingo. Domingo não dá, não, porque domingo de manhã eu tô surfando. A cara do Átila. O Átila responde 3 da madrugada. Não responde mais não, eu já disse que não pode responder. Então, gente, agradecer a vocês, agradecer a Liana, Lucas, Romila, Átila, e aí a gente fica aqui ainda. Se quiserem fazer alguma pergunta depois no grupo lá, é só colocar, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau, abraço. Tchau, boa noite. A gravação, tá?